Professor Alex Douro. Na aula de hoje falaremos sobre colonização, natureza e as sub-regiões do Nordeste, uma região extremamente importante e com grandes peculiaridades climáticas, assim como peculiaridades econômicas. Não esqueçamos que o Nordeste é uma região extremamente importante, ok? E claro, tem o seu processo de formação territorial ligado às atividades extrativistas. Três atividades foram responsáveis pela formação territorial do Nordeste. Primeiro, não esqueça, é a região de colonização mais antiga do país. E a primeira atividade explorada no território nordestino foi o pau-brasil, no século XVI, no litoral, onde você teve a construção de feitorias, que eram áreas de processo de troca comercial, e claro, não existia a princípio o comércio, mas sim o escambo. Havia a troca de um produto pelo outro, onde o colonizador chegava com algumas quinquilharia, algumas bugigangas, passavam para os indígenas, ou seja, para os nativos, como espelho, aguardente, colares, e em contrapartida, os indígenas forneciam a sua matéria-prima, conhecida como pau-brasil, ok? Para promover a ocupação efetiva da região, em virtude da necessidade da obediência ao Tratado de Tordesilhas, foi implantada a cana-de-açúcar a partir do século XVI, também no litoral, que garantiu a colonização efetiva da região, ok? Através do sistema de plantation. Não esqueça que o sistema de plantation é um sistema baseado na exportação, no latifúndio, no trabalho escravo, perfeito, e onde a produtividade é feita de forma única, ou seja, na monocultura. E claro, como naquele momento os portugueses precisavam de carne, leite, força animal, foi também implementado nessa região a pecuária no século XVII, também no litoral, ok? A princípio, então você vai ter a pecuária sendo implantada junto da cana-de-açúcar. Mais tarde, com a decadência da economia açucareira, vai ocorrer o processo de interiorização, ou seja, o gado vai ser destinado para as áreas do Vale do Rio São Francisco, nas áreas do sertão nordestino, contribuindo para o processo de concentração de terras, portanto, concentração fundiária. Em relação à regionalização, nós podemos ter duas visões de Nordeste. Nós temos a divisão do IBGE e temos a divisão geoeconômica. Na divisão do IBGE, nós podemos perceber que as linhas regionais, ok, coincidem com os limites estaduais. Tudo bem? Já na divisão geoeconômica, você percebe que as linhas regionais não coincidem com os limites estaduais, ok? E aí, de acordo com a divisão do IBGE, nós podemos perceber que a região Nordeste ela é composta exatamente por essas áreas aqui todas. Maranhão, Ceará, Piauí, Bahia, Rio Grande do Norte, ok? Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, ok? Já podemos perceber aqui, portanto, que é composta por 9 estados, considerando aspectos homogêneos. Já se nós formos observar essa outra divisão, nós vamos perceber que aqui obedece para, na verdade, o critério geoeconômico, ou seja, o processo de formação territorial e a sua função no cenário nacional. Então, neste caso, nós teríamos 8 estados, ok? E, claro, teríamos já o Maranhão dividido, sendo a parte leste para o Nordeste e a parte oeste para a Amazônia. Perfeito? E o norte de Minas Gerais, ok? Dando continuidade, nós temos alguns aspectos gerais importantíssimos do Nordeste. O Nordeste é uma grande região, ok? Ela tem aproximadamente 1.554.000 quilômetros quadrados. É uma economia e uma geografia bastante variada. É composta, se nós formos olhar pela divisão do IBGE, pelo Maranhão, Piauí, Ceará, Bahia, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas e Sergipe. A sua formação está ligada às atividades extrativistas, né? Pau-brasil, cana-de-açúcar e pecuária. Possui péssimos indicadores sociais ainda, infelizmente, tem baixo desenvolvimento social, está ligada à região geoeconômica nordestina, mas mesmo assim é um polo turístico, econômico, industrial e cultural. É marcada ainda por baixíssima renda per capita no Brasil, principalmente na sub-região conhecida como Sertão, e se divide em 4 sub-regiões, perfeito? Sendo essas sub-regiões, não esqueça, a do litoral, conhecida como Zona da Mata, ok? Aqui, a maior de todas, conhecida como Sertão,
Entre o sertão e a zona da mata, o agreste e, claro, as áreas que cabem ao Maranhão, o Piauí, conhecida como meio norte, ok? Diante disso, nós temos que lembrar que os aspectos naturais são bastante diferenciados, como a gente percebe no mapa, ok? É nesse contexto que os aspectos naturais são diferentes. Vamos lá. Em relação ao clima, né? Não esqueça que, de modo geral, o Nordeste está na zona climática intertropical. E aí, claro, tem 4 tipos de climas diferentes no Nordeste. Nós temos o clima tropical úmido, né, encontrado na zona da mata, no litoral. Temos o clima tropical semiúmido, encontrado no Agreste, que é a área de transição entre a zona da mata e o sertão. Temos o clima semiárido, encontrado na região sertaneja, a maior região do Nordeste. E, claro, o clima tropical úmido, encontrado na região do meio norte, né, que são os estados do Maranhão e do Piauí. Assim como existe uma diversidade climática, também existe uma diversidade botânica, ou seja, tem uma vegetação bastante diversificada, onde você tem a presença de cerrado e caatinga, mata dos cocais, vegetação litorânea e, claro, as florestas tropical e equatorial, ok? Ainda dentro dos aspectos naturais, nós precisamos lembrar que o relevo nordestino é um relevo bastante irregular, portanto bastante variado, né, com a presença de planícies, planaltos, perfeito e, claro, as depressões. Então, observe que o relevo é bastante irregular do Nordeste. Tudo bem? Ok? Diante disso, nós temos também uma hidrografia bastante densa e, claro, pouco caudalosa. Apesar da existência de muitos rios, né, nós temos rios perenes, como o exemplo do rio São Francisco. Nós temos os rios intermitentes, que também só podem ser utilizados para a expansão do agronegócio e, no caso dos rios perenes, para a geração de energia. Dando continuidade, agora nós vamos falar das sub-regiões do Nordeste. A primeira delas, a zona da mata. Não esqueça, está localizada no litoral. Alguns aspectos naturais já comentados. Seu clima é um clima tropical úmido, sua vegetação é a Mata Atlântica, relevo com predomínio de planícies, a hidrografia com predomínio de rios perenes. Tudo bem? Já nos aspectos gerais, a sua ocupação se deu através do pau-brasil, da cana-de-açúcar e da pecuária. Um fato super importante da zona da mata. É uma sub-região bastante urbanizada, a mais industrializada, a mais populosa, a mais povoada e ainda atrativa dentro da região Nordeste em relação entre as quatro. E ela se divide em 3 zonas. Nós temos a zona da mata açucareira, temos a zona marcada pelo chamado recôncavo baiano e a zona da mata cacaueira, sendo que a zona da mata açucareira, né, se destaca na produção do açúcar, o recôncavo baiano se destaca na produção petrolífera e a zona da mata cacaueira destaca-se pela produção de cacau, ok? A outra sub-região, né, logo após a zona da mata, é o agreste, localizada com um processo de faixa de transição, alguns aspectos naturais, seu clima tropical, semiárido ou semiúmido em algumas áreas, perfeito? Não esqueça, sua vegetação é a vegetação de caatinga e mata atlântica, haja visto que é uma região de transição, ok? Nós temos o relevo com predomínio de planaltos e, claro, a hidrografia marcada por rios perenes e temporários. Os aspectos gerais, a sua ocupação se deu através de agricultores vindos do litoral, ok? Ainda é uma sub-região, né, basicamente agrária, mas também urbana, marcada pela industrialização e tem importância histórica e cultural. O seu maior destaque estão nos setores agropecuários extensivo, policultor, comercial e subsistente, com destaque para, né, a criação de gado, a extração de leite, produção de café, milho, frutas, feijão e algodão, além de outros produtos. Merece destaque o Agreste, a Feira de Santana, na Bahia, Caruaru, perfeito, em Pernambuco, Campina Grande, em Paraíba, Arapiraca, em Alagoas e, claro, Itabaiana, em Sergipe. Ok? E, é claro, chegamos agora à sub-região conhecida como Sertão. O Sertão, não esqueçamos, acontece no interior nordestino, ok? Os seus aspectos naturais é marcado por um clima tropical semiárido, uma vegetação de caatinga xerófila, ou seja, uma vegetação que se adapta a locais secos. Seu relevo predominante são as depressões, é uma hidrografia com predomínio de rios intermitentes, ou seja, rios que secam durante a estiagem. Seus aspectos gerais, a ocupação se deu através da pecuária
extensiva, né, a partir do segundo momento, né, quando você tem a interiorização da pecuária após a decadência da economia açucareira. Fato importante é a menos urbanizada, menos industrializada, menos populosa, menos povoada e, claro, a mais repulsiva, a que mais contribui para a saída de pessoas. Seus principais destaques tem vários problemas agrários, né, como o próprio desmatamento, a concentração de terras, os conflitos agrários, o empobrecimento da população do campo, né, que se torna uma população fragelada e se baseia na pecuária extensiva de corte, claro, na fruticultura irrigada, que é um fato curioso nas áreas do sertão nordestino. E nesse contexto, nós precisamos lembrar, né, algumas características, né, que nós temos ali do sertão nordestino. Nós temos a semiaridez, né, nordestina, perfeito? Logo você tem um clima seco e quente, pequena incidência de chuvas, ok? Que contribui para menos lixiviação. Nós temos, né, o destaque hoje da fruticultura sertaneja, curioso, né, que hoje se consegue produzir melões, melancias, uvas, peras, maçãs, carambolas, enfim, diversas frutas. Por quê? Porque além de ser uma área muito quente, ela acaba contribuindo para a menor proliferação de pragas e, claro, a manutenção de nutrientes no subsolo e no solo, fazendo com que você tenha destaque na fruticultura irrigada, logo o sertão vem se destacando nesse contexto. E para encerrar a nossa aula, nós precisamos lembrar do meio norte, né, que é a área que está mais no ocidente do Nordeste, representada pelos estados do Maranhão e Piauí, ok? Os seus aspectos naturais, o clima é tropical úmido, ou tropical equatorial, vegetação a mata dos cocais, relevo tem chapadas e planaltos, a hidrografia tem um predomínio de rios perenes. Seus aspectos gerais, sua ocupação se deu através de extrativismo vegetal, hoje com destaque para o babaçu e a carnaúba e, claro, a extração de alumínio, ok? Também com o extrativismo mineral. Fato, é menos urbanizada, industrializada, populosa, povoada e a mais repulsiva também, né? Haja vista que é uma área marcada, né, por conflitos agrários também. E, claro, tem como destaque, né, para o extrativismo vegetal, como carnaúba, babaçu, a agropecuária e o extrativismo mineral, com destaque para o projeto mineral conhecido como Alumar, ligado ao projeto Grande Carajás da região amazônica. Essa foi a nossa aula de hoje, um grande abraço e até o nosso próximo encontro.